E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de eletrônica analógica. Essa aula vai ser um pouco mais curta, né? Já que na aula passada eu passei 2 conteúdos lá para vocês tiveram que fazer um relatório um pouco maior e tudo mais. Então, para dar uma equilibrada, né, para não ficar toda semana muito corrido, esse aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo, beleza? Então essa aula vai ser um pouco mais curta aí. Bem, então a gente vai falar de indutor hoje, né, em regime AC, né, corrente alternada, ou CA. Na aula passada a gente tinha falado do capacitor, né? Na segunda parte, na primeira tinha sido ponte de Wheaton. Então, vamos falar um pouco aqui do indutor. Né? Antes de ir para ele CA, né? Que vai ser bem simples, mas vai ser o que a gente vai testar hoje. Igual a gente fez ali para capacitores, né? Vamos falar aqui, né? Do nosso indutor, certo? Então eles são dispositivos que são capazes de armazenar também energia ali, né, entre aspas, igual o nosso capacitor, mas a gente não consegue usar ele bem como uma bateria e tudo mais, porque ele está ligado mais ao campo magnético. Então é um negócio um pouco mais rápido ali, não tem como usar bem essa energia para isso, mas a gente consegue utilizar, por exemplo, lá em transformadores, que a gente vai ver mais para frente, né, que são indutores, né, que a gente usa essa capacidade ali do campo magnético de transferir a energia para a gente conseguir passar energia de um indutor para outro, inclusive mudando o nível de tensão. Né? Então, tá tudo escrito capacitor errado aqui, desculpa, gente. Então, aqui nesse começo, né, dá para a gente ver como que funciona o indutor naquela parte de carga e descarga, igual a gente tinha lá no nosso capacitor. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? Se a gente fosse ter aqui um circuitinho para carregar o nosso indutor, né, a gente ia ver que agora a tensão no começo vai ser total, né, ou seja, toda a queda de tensão ia estar em cima do indutor, ou seja, não ia estar passando corrente nenhum. Ou seja, quando eu fecho a chave, quando eu ligo ali a fonte de corrente contínua, o indutor não deixa passar corrente. Ele é como se fosse um circuito aberto. E isso a gente vai ver que vai se refletir lá na parte de corrente alternada, né? Porque ele tem essa parte de resistência ali à passagem à corrente também. Né? Então no começo ele resiste aqui à passagem de corrente, né? Ele atrasa a corrente, e depois de um tempo ele vai deixando passar cada vez mais corrente aqui, certo? E a tensão vai caindo, né? Porque conforme ele vai deixando passar mais corrente, tá passando toda a corrente aqui, né, da fonte, e essa corrente vai gerar queda de tensão em cima do resistor, e não em cima do indutor aqui. Bem, e como é que funciona aqui na descarga, né? Funciona mais ou menos aquela mesma ideia do capacitor, né? Se a gente tiver um indutor aqui e tiver um resistor, a gente vai ter que eu tenho a potência máxima dele lá, né? Porque a energia está armazenada. E aí eu vou ter o decaimento da corrente e da tensão conforme ele vai descarregando até o circuito ficar no zero. Então essa parte aqui é igual. O que muda basicamente aqui em relação ao capacitor é que a tensão e a corrente era contrário, né? Lá no capacitor no começo não vai passar nada, e aí vai carregando a tensão do capacitor, né? E a corrente vai diminuindo até o ponto que não passa mais corrente. Enquanto aqui é o contrário, né? Quando eu carrego o indutor, eu começo não passando nenhuma corrente, com a tensão máxima lá no meu indutor, e aí vai invertendo aqui. Né? Então o indutor funciona diferente aqui na parte da carga dele, né? Na descarga ele funciona igual ao capacitor. Mas, como eu disse, aqui é bem mais rápido, então não dá pra gente ficar usando o indutor como tipo de bateria, igual eu falei para vocês que existem os supercapacitores lá. E em corrente alternada, né? Qual que é a ideia? Quando eu tenho um indutor ali, né, que ele está passando corrente alternada, assim como o capacitor, ele vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica, né? Só que agora relacionado ali ao campo magnético. E assim como a gente tinha lá no outro caso a reatância capacitiva, aqui a gente tem a reatância indutiva. Né? Então aqui é a reatância do indutor. É como se fosse a resistência do indutor. Então ele também tem a unidade de ohm aqui. E como que eu calculo? Né? Eu calculo, de novo, usando a frequência, né? Igual a gente fez lá com o capacitor. Não era a mesma fórmula, mas a frequência era importante. Aqui a gente calcula com 2π FL. Né? Então aqui não tem o 1 sobre igual tinha lá no capacitor, que é direto, mais fácil de calcular. Inclusive fica mais fácil de ver também a relação, né, que eu tenho da frequência com
a reatância indutiva, né? Conforme eu vou crescendo a frequência aqui, mais cresce, né? Mais vai crescer aqui a minha reatância indutiva, inclusive é linear aqui essa relação, certo? Se a gente for olhar lá, né, a forma de onda, igual a gente viu também pro capacitor, né? Se eu tivesse só a fonte aqui e o indutorzinho, o que a gente ia ver? A gente ia ver esse caso aqui, né? Lá no capacitor, eu lembro que eu falei para vocês que a gente estava com a corrente adiantada em relação à tensão, né? Inclusive de π sobre 2. Aqui é π sobre 2 pro outro lado. Agora a gente está com a corrente atrasada em relação à tensão. Como que eu costumo lembrar disso, né? Eu penso que o indutor é um negócio cheio de voltinha, né? Então a corrente demora para passar ali, porque ela fica dando volta no indutor até ela conseguir passar. É um jeito legal de lembrar aí. E como que a gente vê isso aqui no gráfico, né? Se a gente olhar aqui no eixo X, né? A gente pode ver aqui, né? Por exemplo, a tensão subiu. A gente pode ver quem que cruza o zero primeiro aqui. Então, por exemplo, a tensão está aqui, vamos começar a olhar a partir daqui, né? Então, porque aqui está subindo também o I. Então, se a gente for olhar aqui a partir do X, que é ômega-t, né? Ou seja, está relacionado ao tempo, a gente vê que primeiro a tensão vai passar pelo zero, né? Então a tensão desce e vem para o zero, e depois a corrente desce e vem para o zero, ou seja, a corrente está atrasada aqui em relação à tensão. Mesmo que a curva esteja para frente, né, a gente tem que lembrar isso. Na verdade, isso aqui significa que a corrente está atrasada. Ela demorou mais tempo para passar pelo mesmo ponto que a minha tensão tinha passado. Beleza? Então a gente tem lá que a corrente agora está atrasada. E aí vale ainda aquela relação, né, da lei de Ohm, né? Seja lá para medida, né, com tensão eficaz e a corrente eficaz, seja, né, usando o valor máximo aqui, por exemplo, dessas senoides, né, tensão máxima e corrente máxima aqui. Também dá para a gente usar a reatância indutiva para calcular os valores aqui. Então o V igual a RI ainda vale aqui, ok? Bem, então pessoal, de teoria era basicamente isso daí. Por que a gente não está falando muito ainda? Porque na próxima aula a gente vai ver o circuito RL de fato. Então aqui a gente está só focando nessa parte do L, como que se comporta em corrente alternada e tudo mais. Então qual que é a ideia? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez com o capacitor, só que a gente agora vai fazer com o indutor, certo? Então a gente vai montar esse circuitinho aqui, vai anotar, né, vai de novo fazer aquele negócio lá da fonte, né, colocar o valor de pico da fonte, variar ele de 1, 3 e 5, né, mantendo a frequência em 100. E agora a gente precisa colocar um resistorzinho aqui junto com o indutor, senão o circuito não consegue simular, né? Vocês podem tentar colocar lá o indutor junto com o resistor, vocês vão ver que não vai rodar, né? Porque o jeito que ele faz os cálculos lá, se você só fizer isso, ele não funciona. Então você precisa colocar um resistorzinho ali, né? Então eu coloquei aqui, só que agora como eu tenho um resistorzinho, né, não dá para usar direto a tensão da fonte. Então eu coloquei um voltímetro aqui com o indutor, né? E um amperímetro passando aqui também para a gente poder pegar a corrente. Então agora vocês anotem, né, na tabela corrente e tensão, né, porque daí depois vocês podem calcular a reatância indutiva usando esses dois valores, né, de tensão e corrente, e usando o valor de frequência e indutância, né, para poder comparar igual vocês fizeram lá com o capacitor. E aí depois é a mesma coisa, só que agora a gente deixa fixo o valor da tensão lá de pico da fonte e varia o valor da frequência. E aí faz a mesma coisa, né? Anota a corrente, anota a tensão, calcula lá a reatância indutiva e capacitiva, compara eles lá depois discutindo. Beleza, pessoal? Então vou trocar a tela aqui e vou colocar o programa. Então tá aqui, né? Vocês estão vendo o programinha. Então o que a gente tem de diferente? Agora a gente tem o inductor aqui, né? Então clica lá no P, né? Inductor. Digita inductor aqui e vai aparecer esse carinha aqui, que é o mais normalzinho mesmo, mais básico aqui, inductor. Tem esse outro também, né? Acho que pode até ser esse inductor de baixo aqui, generic inductor, né? Vamos pôr ele aqui. Não, ele tá enchendo o saco. Se na aula lá ele não deixar eu colocar o outro, beleza. Mas é só digitar inductor, o primeiro que aparecer vai ser aquele que está no circuito. É esse aqui que tem a bolinha, foi o que eu coloquei aqui. Funciona com os dois, então não tem problema.
Mas lembra que tem que colocar a resistência aqui, senão dá probleminha, né? Então, res, que é a resistência, né, para pegar aqui, e vcine, que vai ser a nossa fonte aqui de corrente alternada, que lá no laboratório, né, ia ser nosso gerador de sinais, né? Então aqui vai ser esse carinha aqui. Então, o que a gente tem que fazer? No primeiro caso, né, pôr a tensão da fonte em 1 volt e aqui 100 Hz, certo? Então, vem aqui, né, coloca 1 volt aqui na amplitude, na frequência aqui coloca 100, né, manda simular. Então aqui eu tenho o valor da corrente e aqui o valor da tensão, né? Prestem atenção que eu já coloquei aqui em milivolt, né, e aqui também em miliampere, né? E a gente está medindo corrente alternada, então quando vocês forem pegar, né, deixa eu parar aqui a simulação, quando vocês forem pegar o medidor, lembra de não pegar o DC, igual a gente estava pegando antes, né? Nesse experimento agora a gente está trabalhando em AC, então tem que pegar esse de baixo, beleza? Então, simulando aqui só de novo para ver. Então, eu tenho esse valor de corrente, esse valor de tensão. Seria basicamente pegar esse 706 e esse 45, vir aqui e anotar aqui 706 e 45 milivolts e miliamperes, né? Depois é só ir lá, mudar, parar a simulação, né? Senão não muda. Vem aqui e muda para 3, manda simular, pega os valores aqui, preenche nesses dois campos, né? Corrente e tensão. Muda, né, de novo para 5, que é o último, certo? Manda simular. Manda simular, pega aqui 35.3 e 225. Opa, toda vez eu clico no negócio errado. Vem aqui, anota esses dois valores de 35.3 e 225 aqui, né? Lembrando que aqui está tudo em milivolts, né? Conforme a gente for fazendo medidas, se precisar alterar, lembrem que dá para alterar ali milivolt para volt, miliampere para ampere, microampere, né, se for ficar muito pequeno. Então anota aí e depois vocês calculam as reatâncias. E aí a mesma coisa aqui, certo? Então a gente já fez esse primeiro caso, né, que é 5 e 100, é exatamente o último caso dessa tabela aqui, né? Essa coluna aqui é, na verdade, essa coluna aqui. Falta 1 kHz e 10 kHz, né? 1000 Hz e 10.000 Hz. Então, a gente vem aqui. Nossa, meu computador tá ficando lento já de gravar e simular. Mando rodar aqui. Agora tá vendo, ó, deu máximo lá, né? Então, tem que vir aqui. Trocar para volts. Mando rodar, agora ele tá pegando, né? Então, só mostrando aqui, né? Aumentei para 1000 Hz aqui, certo? Aumentei a frequência. Mando simular. Né? Vou ter um valor aqui de corrente e um valor de tensão em cima do meu indutor aqui, certo? Então vem aqui, né? Anota o valor de corrente aqui, valor de tensão aqui na segunda linha. E aí a gente faz o último, né? Que é 10.000 Hz, né? 10 kHz. Mando simular, a gente tem aqui 4.5 tá aumentando aqui, né? Tem que dar um tempo pro indutor estabilizar. Ele tá carregando, né, aquele processo lá. Então 5.48 aqui miliamperes e 3.49 volts em cima dele, né? Então tem que vir aqui e anotar os dois valores, depois calcula e compara. Então, pessoal, era basicamente isso daí a aula. Não tem muito segredo na aula de hoje, beleza? Então, façam aí o experimento, né? Anotem os valores de corrente e tensão nesses dois casos, calculem as reatâncias aí, né? E o relatório fica lá para o dia 17/6, então, certo? Naquele esquema que vocês já vinham fazendo mesmo. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Na próxima aula a gente vai ver circuito RC série, né? A gente vai começar ali a combinar os nossos componentes que a gente viu. E lembrem-se, qualquer coisa, é só me mandar um e-mail para tirar dúvida. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Essa aula foi mais curta, né? Para facilitar aí para vocês, porque vocês já fizeram um negócio mais complicado aí na semana passada. Então, até a próxima, pessoal.